Agora começando o nosso bate-papo com o Dr. Erval Sampaio Júnior, juiz eleitoral da 33ª Zona de Mossoró, que é o juiz que vai cuidar da propaganda eleitoral em Mossoró nas eleições desse ano. Dr. Erval, obrigado pela participação no cenário político. E já começando, o senhor promoveu recentemente uma espécie de workshop, um seminário que Carol acompanhou, né, Carol? Exato. Né, orientando a imprensa. Que cuidados especiais, assim, a orientação que a Justiça deu, o senhor está dando, para que a imprensa possa trabalhar garantindo a liberdade de expressão, garantindo o seu exercício de informar ao eleitor, ao cidadão, mas sem fazer promoção, com um trabalho responsável nessas eleições desse ano. Qual é a orientação que a Justiça está dando? Beleza, Juliano, boa noite, Carol Rodrigues, é um prazer enorme estar pela primeira vez, salvo engano, no programa Cenário Político, e realmente é para me vir só a primeira vez, já que antes, evidentemente, e até comprova, eu não tinha e não tenho qualquer ligação com política, mas hoje, por óbvio, como sou juiz eleitoral, já tenho legitimidade para participar desse programa, que eu conheço, sei da tradição, sei da seriedade, e agradeço até começar com essa pergunta, porque percebo que os apresentadores desse programa tão respeitados querem justamente continuar a fazê-lo dentro das regras eleitorais. E digo isso não só pela sua pergunta, Juliano, como pela presença inteira na reunião da jornalista Carol Rodrigues. O que me deixou satisfeito, porque se justamente ela estava lá, ela compreendeu a essência do que realmente a gente quer. A gente não quer, em momento nenhum, amiga e amiga que nos acompanha, tolher a liberdade de expressão, tolher a manifestação de pensamento, enfim, tolher esse trabalho tão fantástico, essa ideia que é a imprensa hoje, essa força que a imprensa tem hoje, chegando inclusive, vamos dizer assim, a oficiosamente ser praticamente um poder como se fosse um poder estatal. E a imprensa tem um grande serviço à população. E é evidente, por óbvio, pode se exceder. Por isso que nós, dentro da reunião marcada e feita justamente, também traçamos esse viés inicial para a imprensa, porque a imprensa tem uma participação muito grande, vamos dizer, em todo o processo eleitoral. Primeiro porque ela tem o dever de acompanhar, mas ela tem também o dever de cumprir as regras eleitorais. E qual é a ideia principal nesse momento, Juliano? Eu estou dividindo. Carol pode testemunhar o que eu estou dizendo. Eu não estou antecipando, vamos dizer, pelo menos no primeiro momento, tudo que diga respeito à propaganda. Eu estou preferindo, com toda essa transparência e publicidade, sendo aberto, indo a todos os programas de televisão, rádio, jornal que me convidar, afora a reunião que eu fiz, e esclarecer, mas eu estou esclarecendo por etapa. O que é que nós precisamos saber nesse momento? Chegará um momento onde a gente vai se preocupar com a propaganda eleitoral propriamente dita na rádio e na televisão, que a gente vai se preocupar com a propaganda eleitoral na internet, que a gente vai se preocupar com os outros detalhes. Mas nesse momento, eu quero deixar claro, não pode haver nenhum tipo de propaganda eleitoral. E o que é que a imprensa tem a ver com isso? Ela não pode, sob nenhuma forma, permitir a propaganda eleitoral. Agora, ela não pode deixar de trabalhar. E dou como exemplo, até como eu falava, o que vocês fizeram justamente no início do programa, antes de começar a entrevista propriamente dito comigo. Ali é um trabalho corretíssimo, vocês estão explanando algo que diz respeito, inclusive, vamos dizer, ao cenário, vamos usar a expressão, ao cenário político de Mossoró, que é justamente uma pré-candidatura posta, onde um partido apoia aquela pré-candidatura posta, e vocês estão informando a população e, como comentaristas políticos, estão fazendo os devidos comentários. Correto. Exercício da imprensa, tranquilo. É isso que deve ser feito. É assim que deve ser trabalhado. Até porque, por exemplo, vocês podem fazer entrevistas jornalísticas, vocês podem fazer debate com os pré-candidatos, inclusive, podem fazer pergunta sobre os projetos de governos que ele tem, o que é que eles querem agora. O que não pode ser feito, evidentemente, e o candidato, aí ele tem uma responsabilidade muito grande, como eu venho dizendo, do que ele diz e como diz, porque na realidade, se ele fizer alguma coisa errada nesse momento, ele pode vir a responder. Agora, por exemplo, participar de programas como esse. É possível? Totalmente. Inclusive eu, particularmente como cidadão, saindo um pouco, vamos dizer, da minha figura de juiz eleitoral, comandando a propaganda eleitoral. Para que o meu voto, vamos dar um exemplo, eu vou votar.
evidentemente eu vou votar. E será que não seria bom eu escutar nesse programa ou em outros, justamente algo, uma entrevista que diga respeito, sem que haja esse contato? O que não pode haver é uma precipitação. O pré-candidato, quer seja vereador, quer seja prefeito, ele não pode querer adiantar, ou como eu diria de modo mais forte, botar o carro na frente dos bois. O momento não começou, é um momento de ajuste, e o que diz o artigo 2º da resolução 23.370, que a Justiça Eleitoral tem uma novidade. Ela não trabalha só com lei, ela trabalha com resolução. Não é propaganda, é ato normal, é exercício normal primeiro, por exemplo, para a imprensa, da liberdade dela de manifestação de imprensa, dos candidatos se reunirem e se ajustarem, mas nunca querendo usar, vamos dizer, usar esses permissivos legais, como por exemplo a participação de filiados e pré-candidatos nas entrevistas, para fazer propaganda. Não utilizar, por exemplo, desses ajustes, não estou me referindo a nenhum deles, pelo amor de Deus, mas esses supostos ajustes. Ah, não sei quem está recebendo mais partido A, partido B, estão com 8 partidos, um está com 9, um está com 10, vamos se reunir em dado lugar. Não estou falando nenhum caso concreto. E nesse dado lugar passar o quê? A soltar fogos, passar a chamar a gente do povo, como infelizmente eu vi e ouvi. Justamente já isso é errado, não vou meter no primeiro momento, mas se for representado, irei tomar as medidas cabíveis. Não se pode de maneira nenhuma chamar nenhum tipo de movimentação externa. As coisas são os acordos, são os ajustes, é interno, é para organizar essa pré-candidatura, porque sequer candidatura existe. Ok. Agora retomando nosso bate-papo com o Dr. Herval Sampaio Júnior, juiz eleitoral da 33ª Zona de Mossoró. Dr. Herval, o senhor colocava todas essas condições, a forma como a imprensa deve se portar nas eleições desse ano, mas existe um fato que um meio de comunicação que deve ser muito utilizado nessas eleições, que é a internet. Isso. As redes sociais, né? O Tribunal Superior Eleitoral já andou se pronunciando sobre, por exemplo, a questão do Twitter. Isso. Mas como é, por exemplo, que o senhor, como é que a Justiça Eleitoral vai trabalhar essa questão das redes sociais? Muito boa a sua pergunta, o Juliano. Inclusive, sem sombra de dúvidas, não só é novidade, como, vamos dizer, é o grande desafio da Justiça Eleitoral, vamos dizer, nessa nova caminhada, tentando acompanhar aí a evolução, vamos dizer, das formas de comunicação. E essa decisão a qual você se referiu, Juliano, ela, inclusive, é uma decisão que deve ser interpretada a contrário ao senso. Não só, vamos dizer, pelo menos no meu modesto entender, pela redação mais do que clara da resolução a qual me referi, a 23.370, que dispõe justamente de propaganda eleitoral na internet, do seu artigo 18 até o artigo 25. E por que eu digo interpretando ao contrário do que foi dito? Porque o que o TSE disse foi que não se pode, nesse exato momento, Juliano, se ter nenhuma propaganda antes do dia 5 de julho. Até questionável. Eu, como jurista, posso até questionar, ou como estudioso do direito, melhor colocando, eu posso questionar, mas não posso descumprir nunca. O TSE já disse, não se pode usar nenhuma rede social antes do dia 5 de julho. Interpretando a contrário senso e lendo claramente o artigo 18, que diz que é permitido, vai sim poder se usar propaganda na internet, como por exemplo, por sítio do candidato, ou seja, um site feito pelo próprio candidato e avisar a Justiça Eleitoral pelo sítio do partido. O partido, inclusive, tentando dar uma igualdade e uma visibilidade a todos os candidatos, por mensagem eletrônica, pelas redes sociais, mas agora não pode. Agora, nesse exato momento, não pode. Então nós temos que ter essa visão. Nesse momento, nós não podemos precipitar. Por mais que seja questionável, que, por exemplo, os twitters, que são seguidores, o que se questiona é que você não está fazendo propaganda, porque você está dizendo algumas coisas para, vamos dizer assim, não vou dizer amigos, né? Porque amigos é o Face, vamos aqui usar a expressão não é? Das redes sociais. E eu estou acompanhando tudo. Eu disse justamente na nossa reunião, e digo mais uma vez aqui, na medida do possível, tem um Twitter, tá? Uso esse Twitter, @CSeusDireitos, tá? Que é um Twitter de um programa que nós apresentamos, que nos afastamos, tá lá. Tem meu nome, Herval Júnior Sampaio, e eu mesmo me comunicarei via Twitter em algumas coisas. Claro que não vale comunicação oficial. Eu vou até perguntar
A Justiça Eleitoral, se é possível, porque talvez a Justiça Eleitoral no futuro vá usar também Twitter, vá usar também, vamos dizer, as redes. Então é permitido, só não é permitido agora. Sabe por quê também? E eu disse hoje, eu vou repetir. Quando você retuita, por exemplo, eu tuito você me segue. Aí você joga, digamos que você, saindo dessa função de jornalista, resolva querer dizer, não, eu vou votar em fulano de tal. Sim. Aí você repete insistidas vezes, aí eu vou retuitando. Aí Carol que me segue vai retuitando também. Quando dá fé, meu irmão, você chegou muito mais do que aqueles seguidores originários. Então vamos ser francos. Na realidade, nesse momento, não pode. Mas a partir do dia 5 de julho vai poder. Tanto é difícil agora, mas mais difícil ainda quando tiver permitido. E a Justiça Eleitoral vai tentar, vai se esforçar para fiscalizar tudo isso.